Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Museu de Zoologia. Um podcast que você já sabe, é feito com muito carinho para você. Neste podcast, nós vamos falar sobre museus. Isso porque estamos comemorando a 22ª Semana de Museus. Uma semana que o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, movimenta os museus brasileiros a atuarem de uma forma uníssona, vamos dizer assim, num único tema, realizando diferentes atividades, principalmente voltadas ao tema de 2024, que é Museus e Educação e Pesquisa. E neste podcast, eu vou ter o prazer de receber as minhas convidadas para falar especificamente da relação, da importante e linda relação que os museus têm com a educação. Vou apresentar a vocês as minhas convidadas de hoje. Começo aqui com uma pessoa muito especial, parceira do Museu de Zoologia há tantos anos, psicopedagoga, professora, atualmente diretora do Colégio Marista. É um grande prazer te receber, Cláudia de Lima, né? E além de ser uma honra, né, de tê-la nesse momento, saindo das suas tão importantes responsabilidades enquanto direção geral de um colégio, né, extremamente representativo na nossa cidade e região, de te compartilhar conosco a tua experiência. Muito obrigada, querida Cláudia. Eu que agradeço, Morgana. Muito obrigada pelo convite, um convite irrecusável pela pessoa, pela educadora que você sempre tive referência. Você foi uma referência de educadora para mim. Ah, muito obrigada. E da mesma forma. Sabe que eu sou tua fã, né? Incontestável. Igualmente. Da mesma forma, queridos, eu tenho o prazer de apresentar a professora Gislaine, ela que é também pedagoga, longa experiência na área da pedagogia, inclusive, no ano passado, se não me engano, recebeu um diploma de mérito do Conselho Estadual de Educação, não é mesmo, professora Gislaine? Foi uma grande surpresa, foi uma alegria, né? Fiquei surpreendida por ouvir, né, a história. A gente está lá na escola, né? Trabalhei com educação infantil, né? Enfim, primeira série, alfabetizando. E, de repente, tu ouve a tua história, né? Ser contada. E quando eu recebi, eu falei, olha, gente, tem tanta gente que deveria, né, receber isso, tantas mulheres, né, na educação. E eu me senti honrada e dediquei, né, o prêmio a todas, né, a todas nós, né, que estamos na educação e que essa trajetória não é tão fácil, com certeza, com certeza. E pode ter certeza que nos sentimos muito bem representadas, Gi. Parabéns. Né? Fico feliz. Muito obrigada pelo convite. O agradecimento é todo meu. E tenho ao meu lado também a nossa querida pedagoga, professora, porque professora é um título majestoso, né? Professora Patrícia, pedagoga, hoje coordenadora, né, da parte do ensino fundamental do Colégio Unesc, nosso querido Colégio Unesc, parceira, assim, indissociada do Museu de Zoologia. Obrigada pela presença, professora Patrícia, que eu não vou, falar o sobrenome, porque é bem confuso esse sobrenome, né, Paty? Um pouquinho diferente, né? Vamos, me ajuda, Paty. Patrícia Stanger. Stanger. Isso. Eu sempre tenho naquela de pronúncia de não. Vou te passar para ti, Paty. Perfeito, obrigada. Paty, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, professora Morgana, eu que agradeço. Eu fiquei muito honrada pelo convite, falar de educação, estar aqui com a professora Gi, com a professora Cláudia. É um momento, assim, indescritível estar com você, que fala tão bem de educação, estamos sempre inovando, e a parceria com o Colégio Unesc. Então, estou aqui, assim, representando o nosso Colégio Unesc, né? Que somos parceiros do Museu de Zoologia, está sendo um momento muito especial. Muito obrigada pelo convite. Bem, queridos apresentados, eu preciso agradecer a vocês também que estão conosco. E nós vamos iniciar esse nosso podcast falando inicialmente da educação, né? A importância e o papel dos museus na educação. E eu gostaria de obter de vocês, nós que estamos de um lado
sabemos do quão importante é preparar uma ação educativa, do quanto isso exige da nossa sensibilidade, de uma organização, de um planejamento, mas ouvir do outro lado, né? A percepção do pedagogo, o resultado disso, qual é, na opinião de vocês, o papel dos museus na educação? Posso começar falando já, sendo professora também, né, da graduação, trabalhando com formação de professores, né, de professoras. E quando a gente pergunta, né, quem já foi ao museu? Essas professoras que hoje estão em formação, quem vai ao museu? Quando vocês saem, né, vão numa cidade, vocês procuram museus? Então, elas já vão ficando incomodadas, né? Uhum. E muitas destas nem conhecem, né, o nosso museu. Então, é interessante que os cursos, né, de licenciatura, principalmente, tragam, né, esses estudantes, que eles conheçam, para que depois eles façam também esses passeios, né, uhum. esses campos e venham ao museu. E a gente percebe que isso dá muito resultado, porque como as nossas egressas, elas querem vir, tanto no Museu da Infância, né, no museu, no zoo, elas querem, nossa, nós vamos levar as crianças, eles vão ficar encantados, né? Então, eu acho que partindo já da formação, Morgana, uhum. e tu estando, né, dentro da instituição, que também estás aqui dentro da instituição, é uma grande referência para esses professores. Então, as coisas já começam a mudar, né? Porque elas já trazem as crianças e já vão tendo outras ideias, né? E a gente vai tendo um outro perfil de educação. Então, por isso que eu digo que o uhum. Museu de Zoologia, ele tem... Nossa, eu acho que tu tens noção do impacto, né, educacional. Eu acho que tu tens noção, né? Mas isso ainda vai reverberar muito, né? Porque imagina, essas crianças que vêm aqui com 5, com 4 anos, né? E imagina, é outra história. Eu nem sabia o que era um museu quando eu era pequena, uhum. né? Então, agora imagina essas crianças. Então, para a educação... É o que eu acho que todo museu almeja, né? Ter essa capacidade de contribuir com a transformação, né? Na construção de um cidadão, com essa questão de mudança de posicionamento, muitas vezes, né? Sim. E o museu, ele tem essa... vamos dizer assim, esse princípio de ser um lugar democrático, onde todos possam ter acesso. E é isso que o Museu de Zoologia, dentro de sua missão aqui dentro da universidade, pretende, né? Ser um espaço onde todos, de diferentes níveis de idade, de escolaridade, possam construir sua consciência ambiental, no caso, já que a nossa tipologia Sim. é biodiversidade. Mas eu acho que esse é o papel de todo o museu. Né? É isso mesmo. Agora, não sei se a Cláudia, Paty, tem alguma coisa a colocar a mais sobre como vocês veem o papel dos museus na educação? Eu posso falar do Museu de Zoologia como professora, como coordenadora e hoje como diretora, né? Então, eu lembro do primeiro dia que eu trouxe meus alunos aqui de 3º ano, e o quanto aquilo deixa a gente encantada e o quanto contribui para um planejamento realmente de uma qualidade para os alunos. Porque só a sala de aula, todos nós, educadores, sabemos que não é suficiente. Então, naquele momento, ao vir aqui no museu com os alunos e encontrar a Morgana como educadora, vou dizer... com aquele amor e aquela responsabilidade que ela recebia, aqueles alunos, né? Quantos anos atrás, Morgana? 22 anos atrás. Mas isso mesmo. O museu tem 22, isso foi bem no começo, né? Foi. Era pequenininho. Mais uns 15 anos, uns 16 Então, mais. Veja que, assim, é algo que, além de proporcionar para as crianças uma aprendizagem de qualidade, né? Onde eles pudessem vivenciar, sair dos muros da escola, que é
tão discutido hoje em termos de educação, né? Mostrar uma aprendizagem significativa, chegar aqui, encontrar uma educadora aonde a gente pudesse também aprender em termos de acolhimento, de amor, de responsabilidade mesmo de ser uma professora e de alegria de nos receber. Também toda aquela questão da preservação, né? Do cuidado com a vida. E hoje, o que a gente vê? E depois como coordenadora também, todos os anos a gente fez muitos projetos. Trouxemos muitas famílias aqui, os pais, e deu muito resultado, porque constituiu o cuidado com a vida. Foram mais de 10 anos consecutivos, Cláudia. Com o projeto. Né? Fizemos um projeto chamado Arte Animal. E esse projeto, ele se estendeu ao longo de 10 anos, todos os anos com pautas diferentes, com apelos ambientais diferentes. Começamos com somente primeiros os alunos, depois veio os pais, depois vieram os tios, depois vieram os primos, os irmãos, os amiguinhos. Começamos pequenos e nos últimos anos tivemos que recebê-los num final de conclusão de projeto, que esse projeto se estendia ao longo de um ano. Ora a escola, ora o museu, ora a escola, ora o museu, visitas consecutivas ao longo do ano, e tudo isso finalizava-se com uma mostra, né, onde a arte e a ciência se misturavam, e o produto final disso era uma tela, ou era uma escultura, era a percepção da criança, a construção dela, a sensibilidade dela no produzir a arte e o conhecimento ambiental, né? Aquela conscientização a respeito da sua própria obra, né? E isso eram temas, ora, animais em extinção, animais da Amazônia, Mata Atlântica, aves brasileiras, e eram temas maravilhosos, e no final de tudo isso, o mais bonito ainda era a congregação das famílias que vinham até o museu, algo muito preterido pelos museus brasileiros e todos os museus, que é ser esse espaço, né? De deleite, de prazer, e de educação, né? De construir, vamos dizer, elos. Ir até mais longe, né? Uma aproximação, onde ali as famílias se congregam, se interagem, a valorização dos nossos pequenos, das produções. Imagina. Até quem não veio, né, se envolve. Nós temos uma tela da Siena. A Siena estuda lá no Marista. E ela, quando veio, ela produziu uma tela. E essa tela está lá na Casa da Praia. Olha só. Então, ela explicou. Eu lembro que no final teve uma exposição antes no colégio. Depois ela levou e presenteou o vô e a avó com essa tela. Olha só. E ela deu uma aula sobre o que tinha acontecido e que resultou naquele produto, né, de aprendizagem ali. E veja para as crianças, né, a sua produção, criança de 5, 6 anos, ter a sua produção exposta dentro de uma universidade primeiro, que não é um espaço comum a ela, né? E que elas conviviam durante um grande período, né, durante o ano, e ter a sua produção junto ali com toda aquela a importância, né, que eles vinham na exposição. Não tem como não criar memórias assim que faça a diferença na vida deles. E hoje, então eu falei como professora, como coordenadora, meu grande orgulho, que eram essas exposições, e como diretora, porque quando a gente assume algo assim, a gente não pode pensar só no espaço do nosso colégio, né? Verdade. Eu tenho que pensar, e aliás, todas as educadoras, eu tenho que pensar como comunidade. E hoje o que a gente vê, o que eu posso te dizer, Morgana, na questão do museu é que a gente precisa trabalhar muito a interioridade dos nossos alunos, das nossas crianças.
E a interioridade é o que está dentro. Verdade. E quando a gente, desde pequena, proporciona momentos como esse, que é o Museu da Unesc, né, que é o cuidado com a vida, isso já contribui muito com eles, para eles se conhecer e para eles terem essa responsabilidade social do cuidado com a vida deles, com a vida do outro e com a vida de uma sociedade. Perfeito. Então, eu falo assim do museu, e que bom que hoje, há muitos anos atrás, não vamos contar quantos anos, né, Morgana? Assim, Deixa quieto, Cláudia. Deixa Vamos claro, deixar. Claudinha. Assim, veja que era a única opção na cidade que nós tínhamos. Não tinha muita opção Sim. de trabalho, né? Uhum. De estudo fora da escola. E hoje a gente tem que pensar como cidade, a gente tem que proporcionar cada vez mais algo para as infâncias, para as crianças. Hoje, por exemplo, a gente tem na cidade parques a mais, né? Sim. O nosso museu lá da astronomia, agora que a gente possibilita. E tudo começou com o Museu de Zoologia da PUC. Desculpa. Porque olha a mania de Claro, falar, é gaúcha, né? PUC é marista, né? Só ouço falar da PUC o dia inteiro. Desculpa. Não. Então, veja que compromisso nosso como educadoras de proporcionar, de ajudar a construir uma cidade também para as crianças. Verdade, Porque as Cláudia. crianças produzem cultura, É isso. né? O tempo todo elas estão produzindo cultura. E o que nós estamos proporcionando para elas? Elas precisam de espaços realmente respeitosos e que vão fazer a diferença na vida delas, né? Perfeito. E com intencionalidade, né? Com Que isso. as crianças possam ir no Museu de Zoologia e ter essa vivência concreta. Eu digo que lá no Colégio Unesc nós temos o privilégio, né? De ter o Museu de Zoologia como parceiros, porque quando as crianças ingressam lá e se matriculam no primeiro ano, eles pedem, nós vamos no museu? Nós vamos no zoológico? Nós vamos no Museu de Zoologia e explicamos como é o museu, como ele funciona. E chega no museu, nós temos o acolhimento da professora Morgana. A alegria e o amor de nos atender, né? Que às vezes a agenda tá lá esticadinha. Não, nós vamos conseguir um momento. Projetos em parceria que incentivam e estimulam a alfabetização. Hoje as crianças, elas estão no mundo da tecnologia. E da tecnologia tá na ponta do dedo deles. Então, tudo que eles querem está ali. Então, alfabetizar também é um novo desafio nessa nova era que eles estão. E por que não aliar, né, estar em consonância com o que eles gostam, que são os animais. Então, nós temos um projeto anual para alfabetização, onde tem os animais aéreos, os aquáticos, os terrestres, e que externaliza fazendo as visitas, né, e com as literaturas, inclusive da nossa professora Gi, que eu estou encantada de estar aqui nesse meio maravilhoso, que uma das histórias que são dos animais terrestres, que o museu também proporcionará, é a da vaquinha, né? Da Matilde. Então, isso traz brilho os olhos e incentiva ainda mais o desenvolvimento de aprender a ler e escrever, porque tem sentido, tem significado e o prazer de estar nesse meio, né? Então, nossas crianças são encantadas por o ambiente do Museu de Zoologia. Além de todo o cuidado, quando a professora Cláudia fala do interior, né? Essa sensibilidade que as crianças têm de olhar de um modo consciente, de a gente plantar aquela sementinha e expandir para o mundo, né? Nessa vida correria que as famílias também têm, né? Elas levarem isso, esse cuidado, tanto de seres humanos, mas de seres vivos, né? De olhar o Museu de Zoologia, o que aconteceu, temos um museu, mas para o cuidado, para além, para o futuro, para a preservação. Então, tem sempre uma reflexão muito importante e positiva para as nossas crianças, né? Sem contar as histórias, né, do pintado. Eu digo isso, eu lembrei agora que a professora Cláudia falou, professora coordenadora. Eu entrei no Colégio Unesc como professora e eu sou professora, né? Isso é uma riqueza que
não nos tiram, Não, né? não. Estou Esse na título coordenação, esse título, né? E quando eu levei os meus alunos no primeiro ano, minha primeira turminha, lembro como se fosse hoje, a visitar o museu, e eles queriam a história do pintado. E nós conseguimos o livro do pintado. Foi magnífico, sabe? E eles entenderam o pintado. E tudo dali também partiu para a alfabetização. Então, aproveitando esse significado que eles já traziam, aquela vontade, prof, nós vamos poder ir para o museu, com certeza. E não apenas uma vez, diferentes vezes, né? E passar pela biblioteca, ir na biblioteca e passar pelo museu, isso é sensacional. É uma visita que eles fazem todos os momentos semanais que eles passam. Então, o Colégio Unesc, nossos alunos têm o privilégio de ter esse contato com o Museu de Zoologia e que faz toda a diferença no processo educativo. Que bom. Para quem nos ouve, a professora Patrícia falou no pintado. O pintado, ele é o mascote do Museu de Zoologia. É ele que está aqui, ó, no nosso uniforme. Ele representa uma espécie de gato, a espécie de gato maracajá, popularmente conhecido como maracajá, e que, como os demais gatos do mato, perderam, né, estão perdendo cada vez mais seus habitats e levam uma mensagem de preservação, né, de animais que estejam em vulnerabilidade, né, e inclusive alguns ameaçados realmente de extinção. E o pintado, ele como nosso mascote, ele tem esse compromisso de levar essa mensagem também para as crianças de uma forma lúdica, por meio de publicações que o museu faz, né? Então, quando a professora Patrícia fala no pintado, é esse personagem, né? Hoje, trabalhado na literatura infantil e disponibilizado gratuitamente, graças ao apoio da Polícia Militar Ambiental, distribuído gratuitamente para a comunidade escolar, através de projetos que são feitos dentro do próprio museu, né? Mas que também a história do pintado está disponível na playlist do Museu de Zoologia, pelo YouTube, e que eu convido também vocês que estão nos ouvindo a ligarem, né, e escutarem essa história, assim como a do Vitorino e também como a Último da Mel, que são trabalhos também que a gente, de uma forma educativa, tenta levar para as crianças de uma linguagem acessível, já essa noção de cuidado com a natureza, de pertencimento a ela, né? E esse é o diferencial de vocês, né, Morgana? Esse teu olhar educativo, esse teu olhar para a ludicidade. Eu lembro que lá no início, né, quando eu entrei no colégio em 1994. Vou falar de ano. E eu lembro que, assim, desde que a Morgana, né, começou com o museu, ela, a equipe dela, eles pensavam muito sobre esse projeto educativo. Então, não veio o museu e depois veio um projeto. Não, veio um projeto para nascer um museu, né? Perfeito, gente. Então, eu acho que essa tua preocupação, né, a literatura, a contação de histórias, eu já vim contar história para idosos, né? Então, eu e a Gisele, a Miriam Gisele trabalha lá no Marista, professora. Eu e ela viemos contar história para os idosos, vestida de bruxa. Eu estava de bruxa, né? E a gente olha, nossa, mas são idosos, né? A gente não vai infantilizar, mas a gente vai contar uma história, né, para eles aprenderem de forma lúdica e eles se divertiram, sorriram, Para né? tocar de alguma Veja maneira. que é para todas as idades, né? E é isso, né, Cláudia? Que é importantíssimo. E o que eu essa noto, comunicação, né? E olha, cada vez mais eu vejo assim que também que é um programa para algumas famílias. Não só pela escola. É isso mesmo. Eu tenho alunos, tem pais lá que falam que trazem aqui, né? Independente de ser o colégio que proporcione. É uma visita então, familiar, né? É uma visita familiar também, gente, né? é de uma igualdade para todo mundo, né? Essa é a nossa missão, né? Eu acho que todos os museus ele tem que ter essa preocupação de levar de uma maneira lúdica, criativa, estimulante, interativa, né? O que ele quer, o que ele se propõe a ensinar. Porque uma coisa é a gente
sensibilizar, né? Os museus, eles sensibilizam pelos seus objetos a serem observados. As pessoas se sensibilizam em ver os animais ali, né? Numa situação que poderia estar na natureza, já não estão mais. Mas outra coisa também é tu conscientizar, sensibilizar e conscientizar, né? Então, é um trabalho que perpassa, como tu bem falaste no início, Claudinha, essa questão da vida, preservação da vida, né? E que o nosso museu é a pauta dele, né? É o respeito à vida nas suas múltiplas formas. Esse é o grande, vamos dizer assim, a nossa grande missão enquanto Museu de Zoologia, né? E nunca, desde que ele nasceu, nunca vê ele como uma exposição de animais, não. Aqueles animais, aqui, uma vez aqui, dentro da instituição, passam a se tornar importantes instrumentos de educação, sensibilização e conscientização ambiental, né? E sem assustar, né, as crianças. Eu vejo que tem muito carinho, né? Isso. Inclusive, quando a gente vai passando com a visita guiada e tem os casos, né, deles com sangue. Então, como é dito isso, eu acho bonito a forma como vocês falam. Que não vai escandalizar, não vai assustar, não assusta. Não, né? Olha, esse bichinho, ele foi atropelado, por isso que ele está aqui, ele foi, né? Então, eu acho muito bonito a forma, né? Bonita a forma como vocês falam sobre o motivo de eles estarem aqui. E a outra coisa que me chama a atenção, professoras, também, é a questão da estética, né? A estética é algo que é direito de todos, independente de classe social, de onde mora, o que faz, a idade, né? A estética, ela contribui para a sensibilização. Verdade. E o museu, né, do planejamento da professora Morgana, veja que é algo que faz bem para os olhos quando você fala que não assusta. Por quê? Pela riqueza de detalhes, pelo cuidado. A gente vê quando as coisas são... a educação, ela deveria ser assim para todos, né? Com amor, né? Que tenha amor e que tenha cuidado na acolhida, né, na exposição, e a gente vê que não, e a gente sabe que não é fácil, não é, Morgana? Com certeza. Porque montar cada os bastidores, né, Cláudia? Desse, a gente sabe o que tem por trás. E todo esse cuidado de proporcionar essa estética ainda, não assustando, como a professora falou, as crianças, e sim focando só para a sensibilidade, né, para o cuidado da vida, algo assim, mas isso, quero deixar registrado aqui, que a tua acolhida, ela faz muita diferença. Olha só. E veja que eu não sei se tu tem um número de quantas professoras você já acolheu aqui. Nossa. É uma infinidade de professores. E eu quero te dizer que pode ter certeza que esse teu acolhimento, esse o jeito, essa tua responsabilidade, o respeito que você tem por todas as crianças, por todas as escolas, independentes da escola que é, porque eu presenciei você recebendo outras escolas também, não só a nossa, é de igual. Então, isso, e o que um professor, quando vê você explicando, estando junto ali, é uma aula de como que um professor tem que se dirigir a um aluno, a responsabilidade de um professor ao estar com um aluno. Então, se fosse... É uma disciplina de pedagogia, não é, professora? Olha, meninas, eu tô muito feliz em ouvir tudo isso. Agora é uma experiência formativa. Olha só. Isso mesmo. E que nós estamos muito carentes, né? Assim, a gente precisa formar as pessoas com essa sensibilização, com essa responsabilidade de estar com crianças, de estar com jovens. Sim, né? isso mesmo. E a acolhida é algo que
que chama atenção. Olha, eu fico demais. muito feliz. Eu não podia sair daqui sem registrar isso. Poxa, Cláudia, eu fico muito feliz com as palavras tão carinhosas e incentivadoras. Eu não esperava no podcast ouvir tudo isso. Não podia deixar, porque é algo que é de coração. Acreditei, eu tenho certeza. Que eu lembro hoje eu lembro a primeira vez que eu estive aqui com os meus alunos. E é o que me chama a atenção e é o que eu tento passar para todas as nossas professoras, né? E quando eu falo de acolhida, de formação, de receber, eu sempre lembro de você. Eu acho isso muito bacana, porque essa era uma das perguntas que eu pensei em fazer a vocês, mas tendo em mente que a resposta seria outra. Tipo, Cláudia, eu iria questionar vocês ou perguntar qual foi a memória que vocês tiveram em trazer seus alunos, que marcou vocês. Eu imaginei que vocês me dariam outra, mas essa é fantástica, porque vocês é o olhar da pessoa que acolhe. Não é só da exposição. Isso faz toda a diferença. A abordagem. Porque geralmente poderia esperar, eu poderia lembrar do impacto que meu aluno, quando viu aquele tamanho da baleia ou o dinossauro, mas a resposta que vocês estão dando é outra. E isso é fantástico. Porque a educação olha para a mediação, né? Então, quando a gente fala da interação, né? Nosso querido Vygotsky, né? Pensando aí numa educação democrática que tu falastes, né? Que o museu é democrático, ele passa por isso, né? A Cláudia falou da interioridade, né? A Patrícia da sensibilidade. Então, tudo tá, né? Ela tá indo para aí, ó, né? Para esse acolhimento, para essa interação, para essa recepção amorosa, né? Então, isso faz toda a diferença, porque ter o local, né, pode ser o lugar mais lindo do mundo. Perfeito. E se tu e não existem, bem, né? Tem que ter vida. Museus fantásticos, né? Então, é vida, que né? tu pode passar sem olhar, tu olha. Então, o que dá sentido? O que dá sentido? O que faz sentido, né? É o humano, né? É verdade. É verdade. Fantástico. A gente veio fazer uma homenagem para ti hoje. Eu quero dizer para o meu público que não foi nada combinado. Que eu até fico impactada e muito feliz em ouvir essas palavras, porque realmente, né, a gente trabalha, a gente tem um amor pelas crianças e sempre, desde o começo que o museu nasceu, eu sempre disse para as pessoas que trabalham também comigo, né? E esse olhar, a criança quando olha para o animal, ali em exposição, no Museu de Ciência, História Natural, de Zoologia, antes de tudo, a gente tem que passar a mensagem do respeito ao seu coleguinha, aquele menos favorecido da sociedade, esse respeito que tem que ter, vamos usar a exposição para esse fim, né? Valorização da vida, né? A vida como um todo. E eu tento passar isso para as pessoas que trabalham comigo, né? No sentido de que a cada criança que se adentra é um personagem muito importante do museu, né? A gente precisa ajudá-lo a se construir cada vez mais, né? Exercer cidadania, senso crítico, estabelecer naquela criança, provocar uma reflexão, provocar questionamentos. Isso vai ajudá-lo, né, ao seu desenvolvimento cognitivo, de uma maneira geral, como um todo, né? Como todo um ser. E isso é muito importante. Só que ao longo do dia a dia, muitas coisas vão acontecendo dentro de um museu e a gente tem que ter um olhar para muitas coisas. E a gente, às vezes, não tem a noção e a dimensão exata, né, dos desdobramentos que isso, como consequência, via de consequência, gera, né? Então, eu fico muito feliz quando eu escuto também, e eu posso fazer essa parte nesse sentido, de que, às vezes, chegam na minha sala
pessoas se candidatando a serem um bolsista do museu e que vieram para o museu pequenininhos, passaram pela exposição e se interessaram pelo curso de Ciências Biológicas. E aí eu vejo o peso do tempo que passou, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz e agradecida pelo fato de eu também, o museu, de certa maneira, poder ter contribuído, né, com uma escolha de formação profissional. Isso é importante também na área da educação, a gente dar essa contribuição, ser assim, vamos dizer assim, aquele ponto que define, que estabelece, eu quero ser assim, né? Eu quero ser igual, eu quero conhecer isso. Uma referência, uma referência, eu né? Eu estava até lendo agora Museus, Educação e Pesquisa, porque a gente olha para a pesquisa e o que a gente pensa, né? Um pesquisador, é o PPGE, é alguém que está produzindo, né? Somos todos, né? Mas imagina, né? As crianças... a Cláudia falou, né? Quando eles olham e a escola também faz o seu papel, né? Então, vir para pesquisar. Uma criança que investiga. Claro. Né? Então, eles vêm para investigar. Eles são pequenos pesquisadores Estimula também. a perguntar, a questionar. Sim. Né? E aí já você vai se tornando um pesquisador. Agora, queridas, como profissionais da área da pedagogia, de que maneira, né, sugestões para os professores que vêm para o museu? Porque, às vezes, a gente até costuma, vamos dizer assim, nas nossas cartilhas, dar sugestões para os professores, né, se organizarem antes da vinda ao museu, no sentido de preparar os alunos para o que eles vão ver, para que eles também sejam agentes proativos na hora de uma mediação. Exato. O que vocês poderiam sugerir, né, para os professores que estão nos ouvindo, educadores de uma maneira geral, que contribuição a gente pode dar a eles para que a visita possa ser potencializada? Eu acho que o que tu falastes já aí é o ponto essencial, que é preparar. Se preparar e preparar antes de vir, né? A gente fazia sempre aí a visita, né? A Laguna, né? A gente lá com uma turma vai para a Laguna, né? E teve um ano que a gente não conseguiu ir e nós íamos mais para julho, assim. E eu falei, nesse tempo vocês vão preparando as crianças, sobre tudo que vocês vão encontrar lá. Isso. E foi um passeio super diferente. E o guia falou, que crianças inteligentes. Não, eles estavam preparados. Né? Então, quando a gente sai para o museu, né, que conota educação, pesquisa, eu acho que a criança, já sabendo, a professora principalmente... O que vai encontrar, o que vai ver, sobre o que vai falar, o olhar muda. Porque para algumas crianças vai ser muito mais interessante olhar para o maracajá. Esse é o maracajá! Ele já vem querendo saber, né? Onde que está a baleia? Nós vimos já algumas fotos, né? Então, que possa mostrar. Importante conhecer antes, né? Sim. Mesmo que por um site ou alguma coisa que muito possa... material bom, né? Já, né? Levar depois aquilo que tu já previamente conhece, pelo menos, né, professora? Mas, professoras, também o que está nos ajudando muito o museu contribui muito conosco lá, tanto na educação infantil como no fundamental, anos iniciais, é porque a gente trabalha com projetos de investigação na educação infantil, né? E com projetos Opa, peraí. O que nos ajuda bastante, professora, são os projetos de investigação da educação infantil, que o que acontece? Que ele vem como... não é assim, vamos fazer um passeio no museu. Eles estão investigando sobre um tema e o museu... é mais uma metodologia, mais uma ação, um recurso para que
intensifique aquele estudo deles e para ver se eles realmente, as hipóteses que eles levantaram são válidas ou não são válidas. Isso mesmo. É perceptível, Cláudia? Então, é muito... o que acontece mais, porque antes a gente trabalhava... vamos no museu, né? A gente trazia eles no museu, estava trabalhando ciências, algum assunto, a gente trazia eles para o museu. Mas agora não, porque essa preparação, como você falou, é muito importante. Daí eles vêm com outros olhos, porque que eles já têm um conhecimento prévio muito grande. É que antes também, né, professora Cláudia, se trazia o passeio escolar, né? E que hoje esse termo já não é mais usado. Perfeito, é a saída de estudo, né? Verdade. Aquilo que eles se prepararam, que eles viram, né, antes, previamente, mas que eles vão ter como ir lá para aprofundar. Né? Então, essa saída realmente de estudo, um complemento, né? Dá sentido, né? Exatamente. E no fundamental tem um projeto de intervenção que os alunos fazem. Então, enquanto os projetos já, em várias turmas, você contribuiu aqui com o museu nesse sentido, sabe? De pensar, de ajudar em ver ações, né, para melhoria de vida, de situações que eles estão investigando. Então, é essa a diferença. E vocês não só o passeio, que contribui, que é uma lição de ter a educadora acolhendo dessa forma, mas tem uma intencionalidade muito grande por trás. E as crianças, as perguntas das crianças é de uma sabedoria, assim, que a gente aprende o tempo todo com as crianças também. Então, vocês conseguem perceber essa... É perceptível, depois das visitas, o engajamento das crianças com o assunto, ou com o que eles aprenderam no museu, ou eles se sentem estimulados? É perceptível isso depois, a chegada, no decorrer, assim? Até mesmo, professora, dos registros, né? Porque após essa visita, essa mediação que tem no museu, o registro, a culminância que se faz em sala de aula, né? Então, o que vocês já estavam sabendo, o que vocês aprenderam a mais, e a perguntar, porque as crianças gostam muito de perguntar. Então, lá no museu tem muito essa interação de pergunta-resposta, de sanar as dúvidas e chegar lá na sala de aula como culminância um registro daquilo tudo que eles aprenderam, né? Então, assim, eles saem com os olhos brilhando daquilo que viram e com o conhecimento consolidado. Perfeito. Né? E ensinam os outros. Exatamente. Porque quando chegam em casa, eles repassam tudo isso que eles viveram. É verdade. Compartilham com os pais. A gente imagina que tudo isso deva acontecer. Por isso que a gente diz que a criança ela faz a diferença na vida das pessoas. E ela multiplica. Né? Multiplica. É demais. Então, assim, e ouvi-las, né? Quem ouve a criança consegue. E você, aqui no museu, vocês conseguem ouvir as crianças. Não é um simples fato de passar, fazer uma visita, olhar. Não, vocês escutam as crianças e dão as respostas, contribuem, né, com as suas ideias, as suas formulações, suas hipóteses. Olha, esse podcast foi muito bom para mim. Aprender com vocês sobre o Museu de Zoologia, porque a gente trabalha nele, mas às vezes a gente não se dá conta, né, o significado, da própria importância em si. A gente às vezes não tem essa dimensão. E está sendo muito, muito bom ouvir tudo isso, né, porque é o desejo que a gente quer que todos os museus tenham esse sentimento, né, de ter esse feedback positivo da área pedagógica e tendo em vista essa educação ser um pilar importantíssimo, né, dos museus. E você poderia coletar algumas respostas, não sei se você nunca fez, né? O quanto o museu é importante para a escola, ouvir as professoras. Hoje você está ouvindo, claro, professoras, né? Sim, que conhecemos todos. Mas eu tenho certeza que tudo que nós falamos aqui
você vai ter muita clareza da grandiosidade do trabalho que é feito aqui no museu. Olha, queridas, eu finalizo esse podcast agradecendo muito, muito a presença de vocês. Obrigada a você. Ouvi-las foi extremamente gratificante, né? Eu acho que quando a gente pensou em fazer esse podcast para falar de educação, e é claro, trazer o museu à pauta, porque é o que nós temos para poder mensurar, falar, ter essa experiência, essa vivência, é o museu mais próximo de vocês, muito embora a gente visite museus maravilhosos, né? Mas eu digo que foi muito significativo, enquanto fundadora desse museu, enquanto coordenadora desse museu, e uma apaixonada por este museu da universidade, ouvi-las assim foi um grande e precioso presente. E eu agradeço a presença de vocês novamente. Deixo a palavra em aberto para alguma mensagem que queiram deixar, né? Agradecer especialmente as pessoas que nos ouvem, que estão até aqui conosco, e convidar, né, também ao nosso público a ouvir esse podcast, e o podcast que foi feito também com os pesquisadores, já que o tema é pesquisa e educação. Fizemos em 2 momentos. Teríamos muito mais o que falar na área da educação, porque educação realmente é uma palavra que encanta, né? É apaixonante a palavra educação, Isso. né? A gente tem isso assim como quase que um dogma nas nossas vidas, né? Essa questão. Mas deixo a vocês para a gente poder finalizar esse podcast. Fiquem abertos. A palavra é de vocês. Eu quero encerrar agradecendo, porque falando de educação, aqui eu vejo os olhos brilharem. Verdade. Né? E quando a gente fala de educação, que faz a diferença e que nós temos, né, oportunidades como museu para poder visitar, aderir e ampliar conhecimento, os olhos brilham e encantam. E eu acho que a educação, ela tem sentido quando tem um encantamento. Verdade. E tem esse amor, né? Porque aí nós fazemos a diferença. Então, te agradecer, professora Morgana, pelo convite, por esse espaço, né? Que foi um momento muito prazeroso falar dos museus, falar de educação, e com as nossas professoras que estão aqui também foi um privilégio. Muito obrigada. Obrigada, Paty. Bom, vamos fazer Obrigada, Gi. né? Ai, Morgana, que delícia, né? Vir aqui participar desse bate-papo, né? Que ela falou pra gente, vai ser um bate-papo, e foi mesmo, né? A gente conseguiu conversar aqui com a maior alegria, né, sobre o museu, sobre o quanto o museu é especial, o quanto ele é importante para a região. A acessibilidade dele é ótima, tem criança que vem com ônibus até o terminal, né? Então, temos o terminal aqui, o acesso é bacana. E dizer, né, para as professoras que ainda não vieram, que venham, que tragam, que é uma experiência muito significativa, e tenho certeza, né, que as crianças terão muito material bom aí para investigar, muito conhecimento. Estamos aí com uma tragédia, né, no nosso co-irmão aqui no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas se sensibilizando com os animais, com toda essa questão ambiental. Então, eu acho que o museu, ele está aí para nos oferecer esses subsídios, né? De evitar tragédias, de como a gente prevenir, de como a gente se comportar. Então, Morgana, muito, muito obrigada. Obrigada, Patrícia, que delícia te escutar. A Cláudia também, que prazer, né? Muito obrigada, adorei. Obrigada, querida. Claudinha. Eu agradeço imensamente. Eu digo Claudinha, né? a diretora, Olha, hein? Claudinha, né? Mas ela é muito afetiva, pequena, né? Ela sempre foi muito afetiva, né, Cláudia? Claro. Morgana, eu quero agradecer, agradeço. E eu vou te dizer que eu agradeço em nome das educadoras. Obrigada. E das crianças. Porque eu estava pensando quando você diz, nossa, eu acho que não tem um aluno do nosso colégio que não passou pelo museu, que não termine a sua escolaridade lá sem ter vindo no museu. Sim. Então, veja a importância que tem.
E esse teu amor, eu acho assim, ó, educar é um ato de amor. Verdade. Né? E quando se faz algo com tanta responsabilidade e excelência, como é um museu, né? E ele cada vez está maior e que venha muito mais ações. Amém. Né? E que seja grandioso e que toda a comunidade cuide. Verdade, do museu. É verdade. Porque isso tem que dar sequência, Verdade. né? A gente vai, imagina quantos anos você está aqui e vê que quando você vai construindo esse museu, a gente teve o privilégio, acho que mais a gente teve o privilégio de ver ele nascer, ver ele crescer. É verdade, fizeram parte da história, né? Da construção desse museu. Então, só gratidão por nos proporcionar esse momento e por estar falando do museu, que diz que a gente fala, né? O Museu da Morgana. É o Museu da Morgana. É que tem que ter uma grande educadora por trás, né? De um projeto grandioso, grande desse. E eu imagino a luta para conseguir chegar até aqui. É verdade. Porque todos os nossos projetos em educação, eles são demorados, eles são morosos, né? Verdade. E passou o tempo, mas os resultados estão vindo, né, Cláudia? E é um orgulho para a cidade de Criciúma. Olha, eu o agradeço demais a cada uma de vocês, me sinto muito honrada em tê-las aqui e de vocês compartilharem as suas experiências, né? A percepção de vocês com a parte da educação no Museu de Zoologia em especial. E por todo o carinho, né, nas palavras transmitidas, né, de forma pública para o museu. Eu não tenho como agradecer. Eu só tenho que desejar a vocês que vamos dizer assim, os sonhos de vocês na área, principalmente da educação, que é o coletivo. A gente fala em educação, não falamos em nós como pessoa, mas num coletivo, né? Sejam realizados, assim como eu também tenho realizado os meus aqui dentro da universidade por meio do Museu de Zoologia. Me despeço de vocês com um beijo carinhoso, esperando pela visita de vocês no Museu de Zoologia. Um grande abraço e até o próximo podcast.